Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, um texto bastante conhecido, mas que nós vamos ler e nós vamos conversar sobre um tema extremamente relevante para esse tempo da vida da igreja. Mateus 28, de 18 a 20. A palavra diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Diga amém. Quero conversar com você sobre o tema: você está fazendo o que Jesus ordenou? Por favor, projeção, vamos lá. Você está fazendo o que Jesus ordenou? Dá para você ler isso comigo? Vamos lá? É uma pergunta, uma interrogação que eu espero que você responda para você mesmo. E nós vamos meditar nesta pergunta em alguns textos da palavra de Deus, porque com toda certeza Deus tem algo muito lindo para cada um de nós. Quero começar fazendo mais algumas interrogações. Você está fazendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Responda sim ou não, para você mesmo. Segundo, você já se flagrou fazendo o que Jesus não lhe ordenou que fizesse? De repente você percebeu que estava fazendo algo que Jesus não tinha mandado. Terceiro, você já tomou decisões e depois percebeu que estava errado? Quarta, baixa um pouco o piano, só um pouquinho mais baixo. Obrigado. Isso, obrigado. Você e sua família já tomaram decisões ou fizeram negócios que depois você viu que Deus não aprovava? É mais uma pergunta. Pois bem, se a sua resposta for sim, para uma dessas interrogações, a mensagem de hoje é para você. E se você é tão humano quanto eu, a sua resposta vai ser sim para essas 4 interrogações. E a partir daí nós vamos construir alguma coisa juntos, porque nós somos salvos por Jesus Cristo, escolhidos por Ele, levantados por Ele, para fazermos exatamente aquilo que Ele nos mandou fazer, ou seja, fazer discípulos em todos os lugares, de todas as pessoas, até os confins da terra. E nós não temos que ficar inventando coisas, nós temos que apenas fazer de acordo com o modelo que é o próprio Jesus. Em Hebreus capítulo 8, verso 5, parte B, o autor está relembrando algo que Deus tinha dito a Moisés. E Deus disse a Moisés: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Deus diz: tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu já te mostrei. Ou seja, a gente não precisa inventar nada, nós só precisamos seguir o modelo que é Jesus, e fazemos as coisas do jeito que Jesus fez. Agora eu quero que você olhe para frente, que você deixe seu celular de lado, vença essa tentação de ficar no celular agora, porque Deus vai falar muito ao seu coração nessa manhã.
Eu estou muito certo disso, porque Deus já falou no meu coração enquanto escrevia esse esboço. Em primeiro lugar, vença a tentação de fazer o que Deus não mandou. Leia isso comigo, vamos lá? Vença. Presta bem atenção nessa palavra. Vença a tentação de fazer aquilo que Deus não mandou. A ênfase está a fazer aquilo que Deus não lhe mandou fazer. Vença essa tentação. E a partir de agora, eu vou te dar alguns exemplos de homens de Deus, pessoas de Deus, que fizeram o que Deus não mandou e nós temos consequências com relação a isso. Em primeiro lugar, vamos olhar para Abraão. Deus chamou Abraão, Gênesis 12, e o texto que eu vou me referir é Gênesis 12, de 10 a 20. Deus chamou Abraão primeiramente lá em Ur dos Caldeus, depois confirmou o chamado lá em Padã Arã, mas o chamado era para ir até a terra de Canaã e lá ficar. Mas o Abraão chegou na terra de Canaã, e ele foi mudando as suas tendas em direção ao sul, até que ele chegou na região do Negueb, uma região deserta, e claro, ali chove muito pouco, e tinha seca. O que ele fez? Ele tomou a decisão sem consultar Deus, escute isso, sem consultar Deus. Abraão tomou a decisão de ir para o Egito, e ele foi para o Egito. E quando ele chegou lá, a consequência é que ele foi para um lugar que Deus não havia mandado, e ele estava fazendo o que Deus não havia orientado. Chegando lá, ele caiu no pecado do engano e da mentira, porque quando chegou lá, ele combinou com Sara. Pode ir colocando no texto, tá, projeção, eu vou me referindo, você vai me ajudando aí, estamos juntos, tá bom? Obrigado. E chegou lá, ele disse que Sara era irmã dele. Agora está um homem de Deus mentindo, dizendo que a própria esposa era irmã, e ela foi tomada pelo rei Faraó, e ficou lá no harém do Faraó um pouco de tempo, talvez 1 ou 2 meses, 3, não sabemos. Graças a Deus que na época a pessoa ficava, quando essa questão de reis, ficava no harém algum tempo de preparação de se apresentar ao rei. E aí Deus teve que corrigir a mentira de Abraão, dando um sonho a Faraó, dizendo: devolve essa mulher porque ela tem marido. Mas foi pecado de Abraão, foi erro, tomar o caminho que Deus não havia orientado, ir para o lugar que Deus não havia mandado. E às vezes você, meu irmão, e eu estamos tomando caminho que parece direito, mas no final são caminhos de morte. Cuidado com isso. O segundo exemplo que quero dar é de Abraão. Faraó tinha dado bens para Abraão. Ele deu escravos, escravas, servos e servas. Ele deu bois, vacas, animais de modo geral, que era o dote. Faraó não pegou de volta. E dentro do dote foi uma moça chamada Agar. E Deus tinha feito uma promessa. Veja bem, presta atenção nisso. Abraão foi chamado aos 75 anos lá em Ur dos Caldeus. Ele chegou na terra de Canaã, ele estava com 75 anos. Ele foi para o Egito aos 75 anos. Ele voltou em 2, 3 meses. Ele não morou mais do que isso no Egito. Ele volta para a terra de Canaã, Israel hoje. E quando ele volta, agora se passaram 10 anos que ele estava morando em Canaã. E ele agora Abraão e Sara chegaram à seguinte conclusão: Deus está demorando cumprir a promessa de nos dar um filho. Deus tinha dito que ia dar um filho da promessa. E agora eles estão olhando e estão dizendo: Deus está demorando, vamos dar uma forcinha para Deus. E os dois entraram em acordo. Então Abraão pegou a Agar, teve relações sexuais com ela, e ela engravidou. E aí já entra um problema. Cuidado com aquilo que você faz sem Deus e dá resultados. Esse é um problema, que às vezes você está fazendo coisas sem Deus, mas você está dizendo: mas está dando fruto, estou tendo resultado. Cuidado, porque você pode estar trazendo uma situação
terrível para dentro da sua própria casa. Quando Ismael nasceu, Abraão estava com 86 anos, já 11 anos na terra quando ele nasceu. Mas começou um problema dentro da tenda de Abraão, que dura até hoje. E que não se resolveu. E que só se resolverá com a volta de Jesus. Esse problema nasceu lá dentro da casa. Essa rivalidade nasceu lá entre Agar e Sara. Depois entre Ismael e Isaque. E nunca mais parou. Porque Abraão fez o que Deus não lhe mandou fazer. Segundo o exemplo que eu quero te dar, de pessoas fazendo coisas que Deus não mandou, vence a tentação de fazer o que Deus não mandou, é Davi. Davi começou reinando e ele reinou 40 anos, e no auge do seu governo, como rei de Israel, ele tomou a decisão de fazer um censo. 1 Crônica 21, de 1 a 27, não tem nenhum problema fazer o censo, desde que Deus tivesse mandado. E ele resolveu fazer um censo, e o seu general Joabe, por favor, projeção, 1 Crônica 21, de 1 até 27, vai colocando o texto, coloca no, olha como é que começa. Satanás induziu Davi a fazer um censo, não foi Deus que mandou, foi Satanás, para provocar orgulho no coração de Davi, para que ele pecasse contra Deus. E o seu general Joabe foi contra, disse: não faça isso, não faça. Mas Davi insistiu: faça. Então eles fizeram um censo, e o censo agora colocava Davi numa posição de destaque muito grande. Pode colocar no texto, porque o resultado do censo foi o seguinte: das 10 tribos, nas 10 tribos do norte, Davi tinha 1.100.000 homens que podiam sair à guerra, 1.100.000 guerreiros, daí no texto bíblico. E nas 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, ele tinha 470.000 homens de guerra. Agora ele está com um exército de mais de 1,5 milhão de homens, ou seja, agora ele poderia se achar poderoso com 1,5 milhão de guerreiros. Só que o texto vai dizer para a gente, eu quero que você olhe para mim, que o que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. Então Deus enviou o profeta Gade, e Deus disse através de Gade: escolha uma das 3 opções, nenhuma era boa. Primeiro, 3 anos de fome seca sobre a terra, sobre toda a nação. Segundo, você vai cair na mão dos inimigos, da espada dos teus inimigos. Terceiro, você vai cair nas mãos de Deus, e vai sofrer algo de Deus. E Davi pensou: se eu cair nas mãos dos inimigos, eles não vão me poupar, eles vão me matar. 3 anos de seca e fome, o que esse povo fez? O pecado foi meu. Ele diz então que eu caia nas mãos de Deus. Ele escolheu a terceira opção. Pode colocar no texto. Então veio a sentença: quando um líder peca, o seu povo sofre. Quando alguém que está na linha de frente peca, o seu povo sofre. Então o anjo veio com uma espada, e de Dan até Berseba ele matou 70.000 homens em um dia. Isso mesmo, 70.000 homens. Então o anjo chegou na entrada de Jerusalém, e ele para na eira, que hoje é aquele lugar do Monte do Templo. E quando ele para ali, o profeta viu o anjo, e aí ele corre até Davi. O dono da eira viu o anjo, seus filhos viram, ele escondeu seus filhos com medo do anjo matar, e o anjo estava com a sua espada na mão. Então o profeta Gade vai até Davi e fala: compra rapidamente, pega esse terreno, edifica um altar, porque senão a matança vai ser geral aqui em Jerusalém. E ele estava vendo o anjo, ele pega aquele terreno, construiu um altar. Meu irmão, olha para mim, deixa de ir para ler a Bíblia em casa, você pode anotar e ler em casa. Pega essa palavra no teu coração agora, em nome de Jesus. E eles ergueram um altar rapidamente, e Davi pediu perdão a Deus, e Deus aceitou aquele sacrifício, aquela oração. Então Deus disse para o anjo: coloque a tua espada na bainha. É assim que será. E a praga cessou.
Mas veja, Davi tomou uma decisão que a nível de governo parecia boa. Deus mesmo tinha feito 2 censos no período de Moisés, um na saída do êxodo, outro no final do êxodo. Mas Deus não tinha mandado Davi fazer aquilo, e ele fez, e a nação sofreu. Agora vamos olhar para um outro homem de Deus fantástico, Elias, o grande profeta Elias. Um ministério fantástico, talvez o maior ministério profético do Velho Testamento é de Elias, homem de Deus, o homem que orou e suspendeu a chuva, o homem que orou e trouxe fogo do céu sobre o holocausto, o homem que orou e trouxe a chuva de volta depois de 3 anos e meio de seca, o homem que venceu 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas esse homem, no capítulo 19, 1 Reis 19, de 1 a 16, esse homem recebe um recado da rainha Jezabel, esposa de Acabe. Ela ficou sabendo que os profetas de Baal tinham sido mortos, porque esse era o acordo. E quando não caiu fogo do céu com a oração dos profetas, Elias orou e caiu fogo do céu, os profetas de Baal foram mortos, os próprios soldados do rei tiveram que matá-los. Quando ela ficou sabendo o que tinha acontecido com os profetas de Baal, ela mandou um recado para Elias, dizendo: amanhã a sua cabeça não estará sobre o seu pescoço, amanhã a sua cabeça vai rolar, até amanhã vai rolar. E ela jurou para ela mesma que isso ia acontecer. O que o Elias fez? O Elias mordeu a isca do medo. Presta atenção nisso, mordeu a isca do medo. E quando ele mordeu a isca do medo, ele tratou de fugir. O homem que tinha vencido 450 profetas, o homem que em um período do seu ministério, a Bíblia vai relatar isso lá em 2 Reis, que em um período do seu ministério, o rei mandou prendê-lo, mandou um oficial com 50 soldados, e quando aquele oficial olhou para ele e disse: homem de Deus, nós vamos te levar. Ele disse: eu sou homem de Deus, caia fogo do céu na cabeça de vocês. E caiu fogo, e 50 morreram. Depois o rei manda um oficial com mais 50, ele chegou lá e o oficial falou a mesma coisa: homem de Deus, nós viemos para te levar. E ele disse: eu sou homem de Deus, caia fogo na cabeça de vocês. Mais 50 morreram. Aí o terceiro oficial foi mais esperto, chegou lá, se ajoelhou e disse: por favor, homem de Deus, não manda fogo na nossa cabeça. Então Elias foi com ele. Ele poderia fazer isso com Jezabel, porque ele era homem íntimo de Deus. Mas a Jezabel tinha matado quase todos os profetas, tinha perseguido os seguidores do Senhor. Então o medo veio ao coração de Elias, Elias fugiu. E aí ele senta embaixo de uma árvore, deita e diz assim para Deus: chega, acabou, eu quero morrer. Eu não sou melhor do que os meus irmãos, eu não sou melhor do que os meus colegas profetas que ela já matou. Eu quero morrer, eu quero a morte. Mas Deus não deu a morte. Quando ele acorda, estava o anjo do lado dele. O anjo do Senhor estava ali, e o anjo tinha trazido pão e água. Ele comeu o pão, tomou água e dormiu de novo. E quando ele acorda, o anjo está ali, tem pão e água, ele come e bebe. Mas aí ele fez uma caminhada de 40 dias e 40 noites. Elias era um maratonista, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Só que Deus não tinha mandado ele fazer essa caminhada, ele foi sozinho. Sempre que você toma um caminho e você faz caminhada que Deus não mandou, você está se cansando, perdendo tempo, e você vai ter que voltar pelo mesmo caminho e recomeçar onde você parou. Elias chega lá no Horebe, e sabe o que ele fez? Ele entrou numa caverna. E se o texto, projeção, por favor, estamos juntos aí, meu irmão. 1 Reis 19, de 1 a 16, vai colocando aí. Presta atenção nisso. 1 Reis 19, de 1 a 16, pode ir lá para frente, onde Elias está na caverna. E o texto vai dizer assim: naquela mesma noite, presta atenção, na noite, no dia que ele chegou na caverna, na primeira noite, Deus veio até ele. Teve um vendaval, Deus não estava, tempestade, Deus não estava, terremoto, Deus não estava, mas de repente veio uma brisa suave, e Deus fala com Elias: o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? O que você está fazendo aqui, Elias? Ouça a voz de Deus hoje, você que está em casa, você que está aqui, Deus dizendo: o que você está fazendo? Por que você está tomando esse caminho? Por que você está tendo essa atitude?
Aí Elias dá aquela desculpa furada, é que ela matou todos os profetas, só eu fiquei. Em outras palavras, você já viu aquele filme O Último Moicano? É um filme antigo. Elias está dizendo, eu sou o último dos moicanos, então eu quero morrer, não quero mais viver. E Deus disse para Elias, você está enganado, eu tenho 7.000 homens lá, 7.000 bocas que não beijaram a Baal, 7.000 homens que não se ajoelharam, eu tenho mais 7.000, se você está achando que você é o último fiel da terra, eu quero te dizer, não, Deus tem milhões de fiéis nessa terra, e a obra vai continuar andando e sendo feita, não importa o que está acontecendo, porque Jesus está no controle. Agora o que é interessante é que o texto continua. Deus diz assim, volte pelo mesmo caminho. Caminhou 40 dias e 40 noites, agora caminha de volta 40 dias e 40 noites. Volta, porque você não devia ter vindo para cá. Você vai ungir reis, você vai levantar um profeta. E Elias tinha pedido a morte, Deus não deu a morte. E Deus vai dizer para ele assim, você vai discipular o Eliseu para ser profeta em seu lugar. Só esse discipulado levou de 8 a 10 anos. Ei, se você está achando que acabou, Deus está dizendo, não acabou. Presta atenção nisso. Quem mandou você ficar isolado? Eu quero te afirmar, não foi o Espírito Santo, não foi Jesus, nem um anjo de Deus. Não tem nenhum poder no isolamento. Quem mandou você se isolar? Parece que está bem parecido com aquela frase que um certo governador disse, fique em casa, a economia te vê depois. Parece que o diabo disse isso a você, fique em casa, sua fé você vê depois. Fique em casa, a igreja você vê depois. Fique em casa, depois você cuida disso. E você esfriou, não é mesmo? Você fez coisas que não era para fazer, não é mesmo? Não estou dizendo que você não tinha que se cuidar. Eu estou dizendo que você ouviu voz que não foi do Espírito de Deus. Você também mordeu a isca do medo. E possivelmente, talvez, alguns de vocês hoje estão no fundo da caverna da depressão. Estão no fundo da caverna da frieza espiritual. E Deus está dizendo, volte para o lugar de onde você jamais deveria ter saído. Quem mandou você parar a sua célula? Quem mandou você parar seu grupo de família? Quem mandou você parar o que você fazia para Deus? Com certeza não foi Deus. Quem mandou você entrar por caminho que não era para ter entrado? Deus está dizendo, trilhe o caminho de volta. Posso ouvir um amém? Volte ao primeiro amor por Jesus. Quem mandou você parar de orar? Quem mandou você parar de ler Bíblia? Quem mandou você ficar frio na fé? Não foi o Espírito de Deus. Quem mandou você parar de fazer o que você fazia para Deus? Olha para mim, quem mandou? Aí tem uma música muito interessante. E essa música diz, quem mandou largar a rede? É hora de você lembrar. Porque você não parou sua profissão, você não parou outras coisas lá fora, mas você parou sua vida espiritual. E Deus está dizendo, nesta manhã, volte. Volte. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou? Não foi Jesus. Quem mandou você fazer coisas com o seu corpo que você está fazendo, não foi o Espírito de Deus. Quem mandou você quebrar seu casamento, escute isso, não foi o Espírito de Deus. Tem pessoas aqui, eu lembro de pessoas que vieram em aconselhamento pastoral comigo, e disseram, vou separar. E eu falo, não separe,
não separe, vamos lutar, vamos até o fim, lute por esse casamento. Mas a pessoa tomou a decisão de separar, e hoje está arrependido, está arrependida. Quem mandou você sair desse casamento? E depois algumas delas já voltaram e falaram comigo no meu escritório: pastor, a minha separação foi pior do que a morte. Era preferível que um de nós tivesse morrido do que a gente ter se separado. Mas você deu lugar ao seu coração, você não ouviu mais a Bíblia, você não ouviu mais o Espírito de Deus, e você quebrou o seu casamento, ou está quebrando. E Deus está falando com você nessa manhã. Quem está mandando você tomar essa decisão? Lute, permaneça, vai até o fim em nome de Jesus. Quando um homem, quando a mulher toma a decisão de fazer coisas que não mandou, ele está dando lugar ao diabo. O diabo é que veio para roubar, para matar e para destruir. É ele que quer quebrar o teu casamento, ele que quer destruir a tua família, ele quer destruir o teu relacionamento. E você tem que tomar a decisão, se você quer continuar no caminho que o diabo está te oferecendo, ou se você vai voltar para o caminho do Senhor e fazer aquilo que você não deveria ter parado de fazer. Meu irmão, acredite ou não, é só uma palavra profética para a tua vida hoje de manhã. Quando a gente está sofrendo, quando as famílias sofrendo, porque os pais tomaram decisões erradas. Presta atenção, nós vamos continuar. Quando o homem de Deus, ou a mulher de Deus, quando o homem de Deus fala, sem primeiro ouvir o Espírito Santo, ele pode passar vergonha. Quando você toma decisões que Deus não mandou, você pode sofrer consequências. O rei Davi, em outra ocasião, chamou o grande profeta Natã. Natã foi um grande profeta do Velho Testamento, um homem fantástico. Não tem livro com o nome dele, mas ele foi um homem usado por Deus para trazer Davi de volta para Deus. Davi até escreveu um Salmo 51, quando Natã o trouxe de volta, levou ao arrependimento. Salmo 32, quando ele se sentiu perdoado. Mas um dia Davi chegou para Natã e falou: Natã, o negócio é o seguinte, eu moro numa casa excelente, eu moro numa casa boa, uma casa luxuosa, mas a arca de Deus está lá, numa tenda, eu quero construir um templo. Por favor, projeção, 1 Crônicas 17, de 1 em diante. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, verso 1 em diante. E aí Davi disse: eu posso construir? Sabe o que Natã respondeu? Pode sim, faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é com você. Não dá aleluia aí não, que aí está fora, porque aí tem um erro. Faz o que está no seu coração, Davi, Deus está com você. E Davi ficou empolgado, agora ele tinha recebido a palavra, entre aspas, de Deus, através do profeta Natã, de que ele poderia construir o templo. E Natã foi para casa. Essa audiência com o rei provavelmente foi à tarde, bem à tardinha, porque o texto diz assim: naquela mesma noite, diga naquela mesma noite, Natã vai para casa, e naquela mesma noite Deus veio até ele e disse: o que você fez, rapaz? Eu estou traduzindo para hoje. Você autorizou a construção do templo que eu não autorizei. Você mandou Davi fazer o que eu não mandei. Volta lá amanhã, pede perdão, acerta. Você pensa que era fácil marcar audiência com o rei? Ainda mais um rei famoso como Davi. Ele tem que marcar a nova audiência. E ele chega lá no outro dia: preciso da audiência com Davi. E ele vai lá, pode continuar com o texto. Aí, depois tem os versos 11 e 12. Ele chega lá. Eu fico pensando que aquela palavra tinha sido dita para Davi, não era no particular. Os conselheiros de Davi estavam ali. Agora chama Davi, e Davi chama os conselheiros, está todo mundo lá. E Natã baixa a cabeça e fala: ó, na linguagem dos adolescentes, foi mal, falei besteira ontem. Davi, perdão pelo que eu disse ontem.
Na verdade, a palavra de Deus é essa: você não vai construir templo, coisíssima nenhuma. Você não pode construir. Seu filho vai poder construir, mas você não pode. Você pode até dar as ofertas, juntar o material, mas é seu filho, você não. E mais forte ainda é quando um outro texto vai dizer assim: você não pode construir porque você é um homem sanguinário. Você derramou sangue. E era o grande Natan. Ele falou que Deus não tinha dito, teve que voltar lá, passou vergonha. Meu irmão, o céu tem sempre uma resposta. Eu e você precisamos estar com nossos ouvidos espirituais alinhados com o céu, ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo, ler a palavra, ouvir pessoas de Deus, e não falar aquilo que Deus não está falando, porque normalmente a voz dos homens não é a voz de Deus. A voz dessa terra, na maioria das vezes, reflete a cultura deste mundo, ou vai refletir a cultura do inferno. Se são palavras negativas, palavras de morte, elas refletem a cultura do inferno e não a cultura do céu. E nós somos chamados para ouvir o Espírito de Deus. Agora eu quero olhar para o Novo Testamento rapidamente. O apóstolo Pedro. Você vai ouvir um negócio que não é muito comum ouvir por aí, mas você vai ouvir agora. O grande apóstolo Pedro. Jesus veio, chamou Pedro como chamou os outros. Ele caminhou com Jesus 3 anos ou 3 anos e meio. Jesus ressuscitou, ficou com eles 40 dias ministrando. Jesus ressurreto. Diz Atos 1, logo bem no iniciozinho, de 1 em diante. Em Atos 1, Jesus está aparecendo, desaparecendo. Em Atos 1:5, Jesus promete o batismo com o Espírito Santo. Em Atos 1:8, promete o poder do Espírito Santo. Mas aí, do verso 9 em diante, ali em Betânia, Jesus subiu ao céu diante dos olhos deles. Pedro e os irmãos, cerca de 120, voltaram para Jerusalém. E em 10 dias, olha a pressa do Pedro, em 10 dias, do dia que Jesus subiu até o dia do derramamento do Espírito Santo, foram 10 dias. Naquele intervalo de 10 dias, sabe o que o Pedrão fez? O Pedrão foi lá, chamou os 120 para uma reunião e fez uma assembleia solene. Assembleia. Reuniu e citou um texto bíblico lá do Salmo. Olha, convinha que acontecesse o que aconteceu, o traidor, e vai citando a profecia. Bonito citar o texto bíblico. Está em Atos 1, aí de 15 a 26, pode ir colocando, pode ir passando o texto. E ele diz: olha, está escrito que o seu lugar ia ficar deserto, ia ficar vazio. E aí ele diz assim: convém que um dos homens que está conosco, que assistiu o batismo de Jesus nas águas do Jordão, que acompanhou o ministério de Jesus, que viu tudo que aconteceu com Jesus, que conviveu com o Cristo ressurreto e que assistiu a subida de Jesus ao céu, convém que um dessas pessoas ocupe o lugar de Judas Iscariotes. Presta atenção, olha bem para mim. O problema é que não tem um único versículo nos evangelhos mostrando Jesus dando essa ordem a Pedro. Jesus não mandou Pedro fazer, e Pedro está fazendo o que Jesus não lhe mandou fazer. Presta atenção. E aí se apresentaram dois, um chamado José, outro Matias. E aí lançaram sorte, coisa que era lá da lei antiga, usando urim e tumim lá atrás. A igreja não é um remendo no judaísmo. O judaísmo não cabe na igreja, a igreja não cabe no judaísmo. A igreja é o vinho novo para odres novos, é uma nova proposta, é na dimensão do Espírito Santo, é na escolha de Jesus, não é mais com urim e tumim. E eles lançaram sorte, fizeram duas coisas: lançou sorte e mandou o povo levantar o braço, votou, teve votação, está bem claro, por voto comum. Fez sorteios, lançaram sorte, que eu sou Matias, e foi acrescentado ao grupo aos 11. Se você ler outra versão, vai dizer que o voto comum, ele foi contado.
Ele ocupou a vaga de Judas Iscariotes. Pastor, mas até aí está certo. Pergunta é, será que está certo? E minha resposta, está errado. Pedro cometeu um erro gravíssimo aqui, bem no iniciozinho. Não esperou nem receber o poder do Espírito Santo para ver o que o Espírito Santo ia dizer. Ele cometeu um erro grave. Ele fez a escolha do 12º apóstolo. Ele e a assembleia que ele dirigiu. Porém, essa vaga, de acordo com muitos teólogos e com muitos pastores, e eu sou um deles, essa vaga não era de Matias, essa vaga era de Paulo. Olha para mim, todos os apóstolos foram chamados pessoalmente por Jesus. Lembra lá do Lago da Galileia? Lembra de Mateus, que o Luiz falou agora de manhã? Mateus foi chamado lá na coletoria. Jesus chamou cada um deles. Jesus não terceirizou o chamado dos apóstolos. Jesus mandou escolher. E Jesus escolheu Paulo. Foi ao encontro dele lá na estrada de Damasco. Apareceu a ele e falou: eu estou te chamando. E aí tem um problema para você resolver em casa. Tarefa de casa, viu, Daniel? Resolve isso aí, você que é psicólogo aí. Lá na Nova Jerusalém só vai ter 12 tronos. Pergunta, no 10º, e os apóstolos vão sentar sobre 12 tronos. O 12º trono vai estar sentado Matias ou Paulo? Resolve isso aí. Eu fico com a escolha de Jesus. Jesus escolheu Paulo. Tinha profecia sobre ele lá no livro de Isaías. Jesus escolheu, e o apóstolo Paulo sozinho trabalhou mais do que os outros 12, diz 1 Coríntios 15. Está vendo? Pessoas bem intencionadas estão fazendo coisas que Deus não mandou, como essa que Pedro fez, como Davi, como Abraão, Elias. E se você é tão humano quanto eles, isso pode estar acontecendo com você, tomando decisões que Deus não mandou, ouvindo suas emoções, seguindo suas paixões, seus desejos, e às vezes desejos carnais, mundanos. E depois você vai dizer: não, pastor, eu me separei porque casei com a pessoa errada. Será? Será que você casou com a pessoa errada ou você é a pessoa errada? A questão é se os dois resolverem obedecer a Deus. Não tem pessoa errada, todos são pessoas certas na mão de Deus. Porque se dois concordarem em viver em união aqui nessa terra, Deus o Pai abençoa, e debaixo da bênção tudo prospera. Diga aleluia. Eu quero ir para o segundo ponto. Eu vou passar o segundo ponto e vou encerrar, porque não vai dar para pregar o terceiro. Depois na célula estudam isso daí. Então vamos para o segundo ponto, mais sério ainda. Lê comigo, vamos lá. Cuidado, presta atenção nessa. Cuidado com os resultados que você tem alcançado ou está alcançando sem Deus. E mais uma vez eu vou te mostrar na própria Bíblia. Então olha bem para frente, cuidado com os resultados. Vamos olhar para Moisés, o grande Moisés, homem de Deus, libertador do povo de Israel, o homem que tirou o povo de Israel do Egito, liderou durante 40 anos, mas lá no meio da jornada, um dia ele estava muito irritado. Vamos comigo para Números 20, versículos 7 a 12. O povo estava murmurando contra Deus, contra Moisés, contra Arão. Então, presta bem atenção, lê comigo. O Senhor disse a Moisés. Essa frase é importantíssima. E disse o Senhor a Moisés. Pode continuar com o texto. Ou seja, aí tem a ordem. E a ordem de Deus foi: pegue o seu bordão, junte o povo, a liderança, né? Você é Arão, vai lá. E Deus disse assim: olha o que está aí na sua frente, olha para o telão. Fale com a rocha. Diga comigo, fale com a rocha. Deus disse: fale com a rocha. Porque quando você vai para
1 Coríntios 10, deixa o texto aí. Quando você vai a 1 Coríntios 10, de 1 a 4, você vai ver, vai ter uma revelação. Paulo vai falando disso, e Paulo disse assim: todos eles bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Literal, diz, e a rocha era Cristo, não era uma pedra comum, ali estava em forma de uma pedra, mas Jesus era a rocha. Mas o Moisés está irritado, e ele deu lugar à carne. Sabe aquela hora que você está irritado, você dá lugar à carne, fala o que não devia falar, age como não deveria agir, toma atitude que não deveria tomar. Ele olha para a liderança, e ele está irritadíssimo, e ele diz: vejam agora, rebeldes, vejam, rebeldes, o que Deus vai fazer? Será que vamos tirar a água dessa rocha? E ele pegou o cajado e bateu 2 vezes na rocha. Mas lembra, a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Cuidado com os resultados sem Deus. Olha bem para mim, diga comigo, cuidado com os resultados sem Deus. E deu resultado. Ele bateu na rocha, deu resultado na hora. Brotou água, e todos beberam. Mais de 3 milhões de pessoas. Jorrou um córrego, uma cachoeira ali. 3 milhões de pessoas beberam. Deu resultado. Bateu na rocha e deu resultado. Deu resultado. Esse é o problema. Quando você faz as coisas do seu jeito, do jeito que Deus não mandou, e dá resultado. Ei, no mundão aí, pode até ser que os fins justificam os meios lá fora. No reino de Deus não. Deus não está preocupado com se deu resultado. Deus quer a minha e a sua obediência. Então Deus disse: Arão, você vai morrer. Moisés, você vai morrer. Vocês não vão mais entrar na terra que eu tinha prometido que vocês entrariam. Acabou para vocês. E depois você já vai ver a morte de Arão de uma forma humilhante. Deus disse para Moisés: coloca Arão no monte, para todo mundo ficar olhando, para eles verem como é que eu trato gente desobediente. E Deus disse: tira a roupa de Arão. E tirou toda aquela roupa sacerdotal de Arão, tudo. Ele fica despido. Deus diz: agora morra. E ele morreu. Humilhante. Que morte humilhante. Tirar a roupa para morrer. E ele está sabendo: eu vou morrer porque desobedeci lá na rocha. E aí Deus diz: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés insistiu e insistiu com Deus. Só que chegou um momento que Deus disse assim para Moisés: sabe o que Deus disse? Basta, não fale mais nisso comigo, você não vai entrar, e ponto final. Porque você foi rebelde contra mim lá. Deus perdoou Moisés? Perdoou. Mas a consequência foi que ele não entrou na terra prometida. Cuidado com o resultado que você está tendo sem Deus. O diabo está te enganando. Você pode ter resultado sem Deus e caminhar para o inferno. Ô pastor, você hoje, hein? Então vai comigo para Mateus 7, 21 a 23. Vê se eu estou ou é a palavra de Deus. Mateus 7, de 1 a 23, nos diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, por favor, projeção, Mateus 7, 21 a 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Está fazendo, tem resultado. Profecia, todo mundo gosta de profecia. Expulsar demônio, todo mundo gosta. Realizar milagres, então. Mas o problema é que o verso 23 vai dizer assim: apartai-vos de mim. Vocês tiveram resultados, mas vocês praticavam a iniquidade e o mal. Cuidado com os resultados sem Deus. Você pode estar expulsando demônio, profetizando e realizando milagres sem Deus, e está caminhando para o inferno, porque está fazendo a obra de Deus sem Deus. Não estou ouvindo nenhum amém agora. Dá um amém aí, meu irmão. Essa palavra que eu te amo o suficiente
para te trazer para perto. Só mais duas coisas e a gente encerra aqui agora de manhã. Primeiro, a penúltima, o rei Salomão. Olha comigo para Salomão agora. Vai direto para 1 Reis, capítulo 11, de 1 em diante. O rei Salomão começou muito bem, humilde, orava. Lembra? Quem mandou para parar de orar? Ele orava. E quer saber de uma coisa? Deus apareceu a ele 2 vezes. Numa dessas, Deus perguntou: o que você quer? Pode pedir. Ele pediu sabedoria, estava humilde na época. E Deus disse: vou te dar sabedoria, riqueza, honra, glória. E Deus deu. Mas o coração dele ficou orgulhoso, porque tinha uma palavra de Deus que dizia, e está escrito lá em Deuteronômio, que não era para casar com mulheres estrangeiras. E nesse texto, pode ir colocando e passando, a partir do verso 1, vai dizer que o Salomão amou. Eu não gosto da palavra amor aí não é amor não. Ele foi carnal mesmo. Só se for o amor eros aí. E ele casou com 700 mulheres princesas, está aí diante de você. 300 concubinas. Um dos homens mais mulherengos da história da humanidade. Deus tinha dito: não faça isso. E ele disse: eu faço, eu dou conta. Pode deixar, é comigo mesmo, Deus. Deixa comigo que eu mato no peito, corro e faço o gol. Deus disse: tá bom, você vai quebrar a cara. Agora, como você está sério demais, você precisa sorrir um pouquinho. Uma sogra já é dura, imagina 1000. Meu Deus. Aí é misericórdia mesmo, né? Minha sogra está assistindo. Chega lá, eu te dou um abraço. Ela assiste a minha mensagem. De tarde ela vem no culto. Agora ela está lá assistindo, mas ela sabe que eu brinco. Agora imagina. Cuida de 1000 sogra, que eu quero ver. E de 1000 mulheres então. Ok, olha para mim. Como governante, Salomão teve sucesso. Fez-se em Deus e foi sucesso. Ninguém fazia guerra contra ele. Prosperou. Foi um dos períodos de apogeu. O apogeu de Israel foi no período de Davi e Salomão. Só que a carga tributária também foi lá para cima, para manter essa corte tão pesada, tão grande. Aumentou a carga tributária de uma forma terrível. Agora o que acontece? O texto continua. Volta um pouquinho. Verso 6, 5, 6 diz assim: sendo Salomão já velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração. Ele não disse que dava conta? Só que agora ele se afastou. Ele começou orando ao Deus do céu e encerrou construindo templos da idolatria. Orando, rezando, fazendo cerimônias, sacrifício para os deuses do paganismo, como Moloque, que as pessoas, ele não, mas as pessoas ofereciam até crianças em sacrifício a Moloque. Quemos, abominações das mais terríveis. Ele tem o coração pervertido. E aí o texto vai dizer assim no verso 6, que ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Escute isso, olha para frente esse versículo. Salomão fez o que era mal, e a sua sabedoria não o impediu de fazer o que era mal, porque o coração do homem é enganoso, a sabedoria humana é enganosa. Ele era o homem mais sábio do mundo de sua época, mas pecou feio contra Deus, e é o primeiro homem de quem está escrito na Bíblia, e fez o que era mal. Sabe o que significa essa frase? Fez o que o Senhor reprova. Sabe o que significa essa frase? Salomão começou bem e encerrou reprovado por Deus. Presta atenção, teve resultado na política, mas quebrou a nação. Rapidamente, vai para os versos 26 a 31. Deus tinha um profeta no dia de Salomão. Primeiro foi Natão, depois de Natão veio um profeta, tinha vários, mas um deles era Aías. O profeta Aías, sabe o que ele fez? Comprou uma túnica nova,
foi até um jovem que trabalhava com Salomão, chamado Jeroboão. E do lado de fora de Jerusalém, Aías encontrou o Jeroboão, pegou aquela túnica, rasgou em 12 pedaços, olhou para Jeroboão e disse: pega 10 pedaços, pode ir passando, pega 10 pedaços. E o Jeroboão pegou, e Aías disse: a nação será dividida, e você vai reinar sobre 10 tribos. E Aías disse: Deus só não vai fazer agora no dia de Salomão por amor a Davi, mas o que Salomão fez dividiu a nação. Não deu outra. Salomão morre e vem Roboão, e as pessoas pediram para baixar os impostos, ele não abaixou. E o reino do norte, as 10 tribos do norte se dividiram e formaram Israel, o reino do norte. Foram lá no Egito, buscaram Jeroboão, que teve que fugir de Salomão, e colocaram Jeroboão como rei das 10 tribos do norte. E Roboão ficou só com Judá e Benjamim. A nação se dividiu de direito já nos dias, ou de fato no dia de Salomão, mas Deus segurou por amor a Davi. E no dia de Roboão a nação se dividiu. Está vendo as consequências de alguém que faz as coisas sem Deus e tem um sucesso profissional sem Deus? Talvez você está fazendo, o pessoal do louvor para subir. Talvez você está fazendo as coisas sem Deus, e você está dizendo assim: mas está dando resultado. Deus não está se importando com isso. Deus não está nesse negócio. Hoje Deus te chama, meu irmão, para voltar à obediência ao primeiro amor, Jesus, e a voltar a fazer o que sempre fez para Deus, a parar de ouvir este mundo, e parar de seguir as tendências desse mundo. Muitos de vocês estão fazendo as coisas seguindo a tendência deste mundo, e não estão seguindo mais a palavra de Deus. E você tem nome de evangélico, você de casa, você que está aqui, tem nome de quem é crente, mas deve ser crente mesmo, porque discípulo de Jesus tem essa atitude de Jesus. Crente, qualquer um pode ser. Pare de seguir a tendência desse mundo. Ah, está todo mundo fazendo, está todo mundo indo para o inferno, então você vai junto para o inferno? Ou você vai ficar com aqueles que fazem a vontade de Deus? Salomão, eu vou encerrar aqui. Salomão era aplaudido por todos os reis. Pessoas do mundo todo iam a Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Lembra da rainha de Sabá? Saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, confins da terra na época. Os reis iam lá, todo mundo levava presente, todo mundo aplaudia Salomão. Ei, melhor do que ser aplaudido pelos homens é ser aplaudido pelos santos anjos de Deus no céu. Melhor do que ser famoso para os homens é ser conhecido no céu e temido no inferno. Melhor do que ser elogiado pelos homens é ser elogiado por Jesus. Melhor do que começar bem é terminar aprovado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, faça o trabalho do Senhor com fidelidade. Faça somente as coisas que Deus mandou, do jeito que Ele mandou. Então no último dia você será elogiado por Jesus. Porque quem faz as coisas de Jesus do jeito que Ele mandou, vai ouvir no último dia: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Fique